A graça e a paz a todos. Bem-vindo a mais um devocional, encontrando sua verdadeira identidade. O tema de hoje é membro do corpo de Cristo. Todo mundo já ouviu falar que Deus é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E Deus também é único. Pois é, quando eu escutava isso, né? Quando eu me converti, eu tinha muita dificuldade para entender como assim Deus é único e ao mesmo tempo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso se chama Trindade, Trino, né? E assistindo um devocional infantil, eu consegui entender isso, porque lá eles explicavam da seguinte forma: a água, ela pode apresentar um estado gasoso, líquido ou sólido. Líquido quando a gente abre a torneira, quando a gente mexe no rio, assim por diante, né? Sólido, quando a gente coloca no freezer, no congelador e congela, vira uma pedra. Até ela derreter, ela é dura, dura, sólida, mas ainda é água. Quando eu coloco na panela, esquento e deixo ela ferver até evaporar, a água vai virar o quê? Vapor. Só que se a gente analisar a água líquida, sólida e gasosa, e a gasosa, as três existem o quê? O H2O, ou melhor, as três, o componente químico das três é H2O. Mas todas elas todas elas podem apresentar um estado diferente. Assim é Deus. Deus, ele pode ser o Pai, o Filho ou o Espírito Santo, mas ele tem um relacionamento único, e por isso é a Trindade, o Trino. E ele nos chama, ou melhor, ele nos chamou, né? E nos chama também para termos um relacionamento não só com ele, como eu já disse anteriormente nos outros devocionais, um relacionamento também com o nosso próximo, com os nossos irmãos. Daí você fala assim, mas é tão difícil. Tem uns irmãos que é muito complicado, tem uns irmãos que são difíceis de se lidar, mas Deus fala que não, ele fala para orarmos pelo nosso próximo, amar o nosso próximo e orar pelos nossos inimigos. Por quê? Orar e amar o nosso próximo que nos faz bem, né, que nos trata bem, é fácil. É fácil, não vai ter mudança nenhuma. Mas agora a gente tem que orar pelo nosso inimigo, né? Amar o nosso próximo incondicionalmente, independente se ele nos faz bem ou não, é difícil. Mas isso nos faz crescer, isso nos faz o quê? Ser aperfeiçoados, a estarmos mais próximos daquilo que Deus quer que nós sejamos, ou seja, estar mais próximo da santidade. E um relacionamento também é necessário porque, como eu disse, o tema de hoje, membro do corpo de Cristo. Você vê que o nosso corpo, por exemplo, é formado por vários membros. Eu tenho a mão esquerda, a mão direita, né? Eu tenho a perna esquerda, a perna direita, eu tenho 2 olhos, né? Mas todos eles com funções diferentes. Todos eles, mesmo a mão direita e a mão esquerda, eu não consigo fazer a mesma coisa, né? Por exemplo, quem é canhoto não consegue escrever direito com a direita. Ela pode até rabiscar alguma coisa, mas ela vai ter mais o quê? Vai ter mais facilidade com a mão esquerda. Agora, quem é destro vai ter muita dificuldade com a mão esquerda. Em compensação, com a mão direita, vai tirar de letra, vai conseguir escrever facilmente, vai conseguir desenhar, fazer curvas, né, com muita mais facilidade. Então, mas eu preciso das 2 mãos para eu poder fazer as coisas com mais perfeição, trabalhar melhor, fazer com mais facilidade. Não estou falando que é impossível, porque tem pessoas que fazem trabalhos manuais com uma só mão, ou até mesmo sem mão, que eu já vi, sem nenhuma das mãos, mas as mãos, elas vão nos ajudar e facilitar muito o nosso trabalho. Mesma coisa são as pernas, o ouvido também para poder escutar melhor, a boca, né, com os nossos dentes. Então, tudo é necessário. Mesma coisa são os nossos irmãos. Eles podem ser diferentes,
mas eles são importantes para nós. Eles vão trazer um relacionamento, vai nos ajudar a fazer parte de uma família, um relacionamento melhor. Uma família, ela é composta por várias pessoas e membros diferentes. Eu tenho um pai, uma mãe, os irmãos, todos eles com uma característica diferente, até mesmo o cabelo, a cor da pele, né? Às vezes, um tem o cabelo liso, outro tem o cabelo mais enrolado, outro tem uma pele mais clara, outro tem a pele mais escura, a cor dos olhos também pode mudar. Então, tudo isso torna a pessoa diferente, mas não deixa de ser família. Então, a mesma coisa acontece. Nós, irmãos, nós que não somos da mesma família, mas que temos Cristo, que aceitamos Jesus Cristo, a partir do momento que aceitamos Jesus Cristo, nós passamos a fazer parte da família de Cristo. Nós não podemos não fazer parte da mesma família de sangue, né? Mas nós fazemos parte da família de Cristo. E a família de Cristo, ela vai ser formada por pessoas com características diferentes, criações diferentes, que é pior ainda, mais difícil ainda de se lidar. E ela vai também trazer pessoas com vários defeitos, várias imperfeições que para nós é muito grave, mas para eles, às vezes, não é tanto. E as nossas perfeições para outras pessoas podem ser também imperfeições. Nós temos que entender tudo isso e aceitar as pessoas como elas são. Aceitar por quê? Porque todos nós somos imperfeitos. A palavra de Deus diz que Deus olhou para o mundo e não achou ninguém perfeito, ninguém santo, ninguém incorruptível, né? Por isso que Jesus Cristo veio. Então, é necessário que nós entendamos que precisamos aceitar o outro e não querer mudar, não querer fazer com que a outra pessoa se torne parecida com você. Seria muito fácil, né? Seria muito mais agradável, mas não é isso que Deus fala. Por isso que ele fala para nós orarmos e amarmos o nosso próximo, como se fosse a nós mesmos, porque nós somos imperfeitos aos olhos de Deus. Nós temos muitos e muitos defeitos que precisa ser melhorado para o nosso próximo. E isso vai fazer toda a diferença num relacionamento, porque essa imperfeição vai nos gerar atritos que vai nos fazer crescer, vai nos fazer crescer para sermos crentes mais maduros. Paulo mesmo dizia, né, que quando ele era criança, ele tomava do leitinho. A partir do momento que ele cresceu, ele começou a comer a comida mais sólidas. O amadurecimento vai nos ajudar vai nos ajudar a comer comida mais sólidas e sair do leitinho. Eu quero deixar para vocês um versículo de João, do capítulo 17, ou melhor, seriam 2 versículos. João 17, 22 e 23. Está escrito: eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Também quero deixar 1 Coríntios 12, capítulo 12, do versículo 14 ao 20. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou o corpo, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Ou seja, somos todos feitos da forma que Deus nos quis, da forma que Deus escolheu, da forma que Deus criou, mas somos diferentes. E todos juntos formamos o corpo de Cristo. Somos membros do corpo de Cristo, uma família. Amém? Espero que você tenha gostado do devocional.
que você compartilhe, que você curta os vídeos e se inscreva no canal. E eu te espero até o nosso próximo devocional. Fiquem na paz de Cristo. Amém?